Paraxá, né, irmãos? Irmão Lucas controla tudo aí, meu irmão. Amém? Vamos aqui, irmãos, na Paraxá, em Gênesis, queridos, porque nós temos coisas a falar da parte de Deus. Amém? Cada Paraxá é maravilhosa e tem muito conteúdo. Aleluia. Vamos ali em Gênesis, amados, capítulo, glórias a Deus, 39. Amém? Glórias a Deus. E ali, meus irmãos, nós vamos ali, glória a Deus, aleluia. Versículo 6, amém? Diz assim a palavra de Deus, que foi lida nesse Shabat, Gênesis 39, 6, que diz assim: E Potifar deixou tudo que tinha na mão de Iosef e José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia, e José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu que depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava lá, e ela lhe pegou pela roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, e veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Só até aí, amados. Queridos, nós vemos aqui esse episódio em que José, né, ele, chamado também de Tzadik, que era um justo, ele preferiu, sabia que toda aquela situação era um teste de Deus na vida dele, e ele se portou como um servo de Deus, já que aquela mulher estava com malignas intenções, querendo prejudicar José junto a Deus e junto também ao seu senhor, que era o Potifar. Mas José, ele não tinha escolha, meus irmãos, ele teve que deixar a roupa, sabendo que ela ia incriminá-lo indevidamente por essa atitude, e ele preferiu pagar o preço e não pecar contra Deus. E qual é o que nos chama a atenção? Por que José, ele, no desespero, ele larga sua roupa porque aquela mulher estava tentando seduzi-lo? Porque José era um tzadik, José era um homem de Deus. E uma característica do povo judeu, do povo do Eterno, e que é uma característica desde os patriarcas, é o autocontrole. E José tinha o seu autocontrole. E isso é uma característica do povo de Deus. O tzadik. Nós sabemos que cada um dos personagens da Torá é chamado com uma característica. Por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó são nossos pais. Amém? Então a gente chama Abraão Ravino, nosso pai Abraão. Moisés a gente chama de Moshe Rabbeinu, porque Moisés é o nosso rabino maior, ensina a Torá para nós. E José, como é que ele é chamado?
José é chamado de tzadik, porque qual é a característica de um tzadik? A característica de um tzadik, de um homem justo, tzadik quer dizer justo, de um homem justo, de uma mulher justa, é o autocontrole. E é isso, meus irmãos, que está nos ensinando aqui, esse episódio aqui na Torá, no capítulo 39, porque o tzadik, ele vive e ele tem autocontrole. Qual é a diferença entre o homem e o animal? Deus criou o homem para fazer a vontade de Deus e não para fazer a sua própria vontade. Os animais não. Os animais, eles pensam em fazer sua própria vontade, porque eles não têm a noção do divino. Então, meus irmãos, a diferença entre um tzadik e um rachá, um homem perverso, é que aquele homem perverso, ele é tal qual um animal, porque ele não tem controle sobre o que faz, sobre as suas atitudes, sobre o que pensa. Uma mulher rachá, ela não tem controle sobre o que faz, sobre o que pensa, mas uma mulher tzadiká, que é uma mulher justa, ou um homem tzadik, que é o masculino de tzadiká, que é um homem justo, eles têm autocontrole, porque a palavra justo significa, no hebraico, aquele que tem autocontrole. Aleluia. Quando a gente pergunta assim, o que é um homem justo? Por que a Bíblia fala de justos e perversos? Quem é que é justo? O justo é aquele, de acordo com a língua hebraica, é aquele que tem autocontrole, é aquela que tem autocontrole. E o que é ter autocontrole? É fazer a vontade de Deus em vez de fazer a nossa própria vontade. Então, quando você coloca, meus amados, uma carniça de porco em frente a um animal, ele vai ali e vai comer aquela carniça porque ele não tem autocontrole. Mas quando você coloca diante de um tzadik, ele não vai comer. Por quê? Porque o Eterno diz que não é para comer a carne de animais impuros. Aleluia. Então o Eterno faz com que nós tenhamos, através do teu Santo Espírito, o Espírito do Eterno é que nos faz ter autocontrole, nos faz ter controle sobre nossas atitudes, controle sobre o nosso dia a dia. E aqui, meus irmãos, é um grande ensino da Torá hoje para nós, através do exemplo de José, que era um homem de Deus, e ele era chamado de justo. Por que ele era chamado de justo? Porque justo em hebraico quer dizer o quê? Tzadik. Justo quer dizer tzadik. E o que é ser tzadik? É aquele que tem autocontrole. É aquele... O que é ter autocontrole? É aquele que faz a vontade de Deus em vez de sua própria vontade. E eu queria chamar a atenção dos irmãos que o povo de Israel, ele é chamado de Tzion. Nós vamos aqui ver, por exemplo, no Salmo 125, amém? Que diz assim, os que confiam no Senhor, está aqui já na tela, amém? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. O povo de Israel é chamado como filhos de Sião, ou como povo de Sião. Então, você tem aqui a escrita da palavra Sion, como eu estou mostrando aqui para os irmãos, não sei se os irmãos estão conseguindo observar, eu vou aumentar mais um pouquinho, amém? Você está aqui, nós vamos ver um mistério aqui nessa palavra. Essa palavra Sion, ela começa com a letra Tzadik, que é de Tzadik, e depois vem a letra Yud, Vav e Nun. Só, meus irmãos, então essa palavra é Sião, ou Tzion no hebraico, amém? Que é como é chamado o povo de Israel, como é chamado o nosso povo, como nós somos chamados. E se você tira o Tzad, que é de Tzadik, fica Iom, Iam. E a palavra Iam quer dizer o quê? Grego. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Sion significa o povo de Israel, nós que estamos enxertados na oliveira. Quando você deixa de ser um tzadik,
você perde a letra tzadik, que é essa letra aqui, meus irmãos, que eu estou mostrando aqui para os irmãos com a setinha, e aí fica só essas 3 letras aqui, que é a palavra Yam, que quer dizer grego. Amém? Você vê aqui em Colossenses, capítulo 3. Amém? Louvado seja o nome de Adonai. Aleluia. Que você vê aqui, se não me engano, no versículo 11. Amém? Veja bem aqui, ó. Aqui, ó, a palavra, ó. Yam, quando fala de grego. Yam, Yud, Vav, Nun. Amém? Então, sem o tzadik, é grego. Por que que Deus já faz essa diferença na própria língua hebraica, meus irmãos? Porque, irmão, Deus nos chamou para ser homens e mulheres justos. E qual a diferença entre o judeu e o grego? Amém? Qual é a diferença? A diferença, meus irmãos, é que antes de Yeshua, meus irmãos, e agora o grego que quiser se converter, ele pode vir para a oliveira, mas ele tem que seguir os mandamentos de Yeshua. Mas você vê, irmãos, qual é a característica do povo de Israel? A característica do povo de Israel é o ser um povo justo. E o que é um povo justo? É aquele que não faz a sua vontade, mas faz a vontade de Adonai. Qual a característica do povo grego? A característica do povo grego é fazer a sua vontade, é aproveitar a vida. Então, a Grécia dizia assim, você mais um dia, aproveita esse dia, faça a sua vontade. Então, o grego, ele pensa que nem os animais, tenha prazeres, que nem os animais pensam. Mas o povo de Israel, que é chamado para ser um povo elevado, um povo que vai morar junto do Eterno para sempre, ele é chamado a ser justo. E o que é ser justo? É aquele que tem autocontrole, é aquele que é tzadik. Então, a própria língua, meus irmãos, você vê aqui, ó, Sion, que significa o povo de Israel, sem o tzadik, que é a letra tzadik, aqui, que essa letra aqui é a letra tzadik, sem isso, vira Yam, que quer dizer o quê? Grego. Ou seja, sem ser tzadik, vira sem controle, porque o tzadik é que dá o quê? O controle. Aleluia. E Yeshua HaMashiach, ele fala exatamente isso, porque ele veio para nós, ele veio para Israel, mas veio também para os gregos. Mas Yeshua, ele disse que para ser do povo do Eterno, ele vai aqui em Lucas capítulo 9, vamos aqui, irmãos, em Lucas, vê a palavra de Yeshua, Lucas capítulo 9, louvado seja o nome do Eterno, Lucas, estamos aqui no capítulo 9, e vamos aqui no versículo 23, e Yeshua diz assim, irmãos, e dizia a todos, amém? É bem interessante que ele está falando a todos, está falando para judeus e gregos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é isso? Negar a si mesmo quer dizer o quê? Tenha autocontrole, negue a tua vontade, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Porque, verso 24, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Por que ele fala isso de salvar a vida e perder a vida? Não é que a pessoa vai morrer ou vai deixar de viver, não. É porque a regra dos gregos era aproveitar a vida. Então, Yeshua está dizendo aqui, aquele que quiser aproveitar a sua vida, vai perdê-la. É no sentido de aproveitar. Amém? Porque aproveitar a vida para Yeshua, no sentido de santidade, é a gente fazer a vontade do Eterno. Então, aquele que quiser aproveitar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que, por amor de mim, perder a sua vida, ou não queira aproveitar, ou seja, queira fazer a minha vontade, a salvará. Amém? Então, queridos, e ele fala também aqui em Mateus, capítulo 10. Vamos ouvir aqui a palavra de Yeshua, Mateus, capítulo 10. Essas propagandas aqui entram na frente. Mateus, capítulo 10, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 10, no versículo 38. E Yeshua HaMashiach, ele fala, meu amado, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, Yeshua está dizendo para os gregos, ou seja, para os brasileiros, para os americanos, para os russos, para os chineses. Yeshua está dizendo para todos os povos,
os egípcios, para todos, que não é para andar que nem os gregos, mas é para andar que nem o povo de Israel, ou seja, negar a sua vontade e fazer a vontade do Eterno. Foi isso que José fez. José, ele, é lógico, ele estava ali podendo cometer um ato de adultério, mas ele era um homem justo e não quis, claro que não queria, fazer algo errado para Deus e preferiu até ficar na cadeia do que poder, porque no momento que ele larga a sua roupa, ele sabia que aquela mulher ia incriminá-lo, ele ia para a prisão, mas ele preferiu isso, tomou a sua cruz e seguiu a palavra de Deus. Aleluia! E isso Yeshua está ensinando para nós. É claro, meus irmãos, que se a gente comparar, nenhuma cruz de nenhum de nós era que nem a cruz de José. Amém? Mas também depois de 13 anos preso, José foi reconhecido e foi colocado vice-rei do Egito pelo Eterno. Louvado seja Deus. Amém? Marcos, glórias a Deus, capítulo 8. Marcos, vamos ver o que Yeshua fala aqui em Marcos, meus irmãos. Capítulo 8. Marcos, capítulo 8, no versículo 34. Marcos 8, 34. Amém? Marcos 8, verso 34. Diz assim Yeshua: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente vê, meus irmãos, que Yeshua ele batia nessa mensagem várias vezes. Amém? Por quê, meus irmãos? Porque ele falava para os gregos, fala para os brasileiros, fala para os chineses. Não adianta seguir como o brasileiro pensa, como o chinês pensa. Tem que seguir como o Eterno pensa. Aleluia! Nós temos que fazer a vontade do Eterno. Romanos, capítulo 8, meus amados. Em Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele nos escreve para carta aos Romanos e fala para nós também, através da Escritura, do Espírito Santo, né, irmãos? Romanos 8, no verso 13, amém? Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E isso que José fez. José não quis viver segundo a carne, mas ele quis viver segundo o Espírito. Amém? E ele então mortificou as obras da carne e viveu. E hoje José está também inscrito, está na glória com seu nome no livro da vida. Colossenses, meus irmãos, capítulo 3. Aleluia. No versículo, meu amado, versículo 5. Colossenses, Paulo também escreve em Colossenses, capítulo 3, verso 5. Ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, na quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, que nós falamos ontem, de não falar mal um do outro, amém? Das palavras torpes da vossa boca, ó, não falar palavrão, não mintais uns aos outros, não mentir, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos agora aqui em Tito, meus amados, carta do apóstolo Paulo a Tito. Amém? Tito era um enviado de Paulo que estava pregando na ilha de Creta, meus irmãos. E aqui nós vamos em Tito, capítulo 2. No versículo 12, meus amados, o apóstolo Paulo ele diz assim:
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Paulo aqui fala que tem que renunciar, aquilo que Yeshua diz, renuncie-se a si mesmo. Tem que renunciar à impiedade e o mundanismo, que está aqui, ó, as concupiscência mundana. Amém? Para que viva de maneira sóbria, justa e piamente. De que maneira? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Amém? Então, amados, também aqui o apóstolo Paulo escreve, amém? Que todo aquele, ele está escrevendo, irmão, para Creta. Creta, né? Tinha muitos gregos. Está falando para o grego. Não é para ser como vocês pensavam, não, grego. Tem que renunciar às concupiscências mundanas. Amém? Para poder exatamente viver de uma maneira sóbria. O grego receberam aquele impacto, né, irmãos? Que o grego fazia tudo o que queria. Só que aí chega a palavra de Deus, diz, não é para fazer tudo o que você quer, você tem que fazer aquilo que Deus quer. Aleluia! E assim mesmo o Eterno fala conosco nessa noite, para que nós façamos aquilo que Ele quer. E a gente vê, meus irmãos, que fazer a vontade de Deus, ela é muito interessante. Eu vou contar uma historinha aqui, que é uma história real, que aconteceu num campo de concentração, amém? Ali, na Segunda Guerra Mundial, porque os nazistas, como os irmãos sabem, mataram 6 milhões de judeus. 6 milhões, não é 6 mil judeus, não, 6 milhões de judeus. E eles não só queriam destruir o corpo do povo de Israel, mas também a alma. Então, irmãos, tem um episódio que num daqueles campos de concentração, esse é um episódio real. A comida dos judeus naquele campus, meus irmãos, era um pão por dia e uma sopa muito rala, de modo que isso não alimentava aquele povo de maneira nenhuma. Ficava todo mundo pele e osso, meus irmãos, porque um pedaço de pão por dia e uma sopinha rala, a pessoa vai acabar morrendo. Amém? E tinha um dia, isso cada dia da semana, e em cada semana, aquele soldado nazista, eles faziam o quê? Colocavam cubinhos de manteiga ali, meus irmãos, e vários cubinhos, e queriam destruir a alma do povo judeu para tratá-los como animais. E eles estavam com muita fome, porque como que a pessoa vai sobreviver, irmãos? Comendo um pão, um pedaço de pão por dia e uma sopa rala por dia, a pessoa não vai conseguir sobreviver. Vai morrer. Né? Ninguém consegue. E aí, meu irmão, eles fizeram botaram vários cubinhos de manteiga para humilhar o povo de Israel, para os judeus correrem e buscarem aquela manteiga. E ali, meus irmãos, eles foram e eles davam lá a largada e a grande maioria ia para lá disputar aquela manteiga, aqueles cubinhos, cada um tinha que pegar um só. E aí ficava que nem animais comendo aquele cubinho. Mas tinha um senhor de idade, um velhinho, que nunca foi para pegar aquele cubinho. Ele preferia até morrer de fome do que pegar aquele cubinho de manteiga, que nem um animal. Ele tinha o autocontrole. E aí, meus irmãos, ele teve um dia, uma semana, que eles colocaram aqueles cubinhos de manteiga
E aquele velhinho também foi junto com todos eles para pegar a manteiga. E ali o povo não entendeu. Os outros escravos judeus, né, não entenderam. Por que vocês, prisioneiros, né? E ali, por que o Senhor fez isso? Aí foram ver, ele foi com aquele cubinho até ali, meu irmão, na tendinha onde ele ficava, no quarto, onde ele dormia, e dividiu em 8 pedacinhos, tirou uns fiapos da sua roupa, e ali ele celebrou a festa da dedicação, que é o Hanukkah, que esse ano, se eu não me engano, começa agora, no dia 22, amém? No dia 22 de dezembro, que é a festa em que teve a guerra entre o povo judeu e os gregos, amém? E os gregos. E o Eterno deu vitória para o povo de Israel, amém? Então ele foi ali celebrar aquilo. E as pessoas aí entenderam que ele pegou aqueles cubinhos, não foi para fazer, para comer, foi para fazer o que? As 8 velas da menorá da Hanukkah, da festa da dedicação, que Yeshua participou também. Vou mostrar para os irmãos aqui em João, capítulo 10, que Yeshua participou da festa da dedicação, como está ali, meus irmãos, amém? Em João, capítulo 10, porque Yeshua cumpria as festas do Eterno, amém? João, capítulo 10, né, irmão? Yeshua não cumpria a festa pagã, não, cumpria a festa de Deus, amém? E em verso 22, e em João 10, 22, e em Jerusalém havia a festa da dedicação, que é o Hanukkah, e era inverno, amém? E Yeshua andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Então, irmãos, vocês vejam bem que Yeshua ele pregava lá no norte, em Cafarnaum, e ele veio aqui no sul, só para celebrar a festa de Hanukkah, ou de Hanukkah, amém? Que é a festa da dedicação ou festa das luzes, onde você tem uma menorá de 9 lâmpadas, amém? Para comemorar, e Yeshua estava celebrando a vitória do povo judeu sobre os gregos, bem antes, né, irmãos, de Yeshua, que teve, segundo século antes de Yeshua, quando Deus deu a vitória para o povo de Israel, mostrando que o povo de Israel é um povo de tzadikim, e nós temos que ser tzadik. E o que é ser tzadik, meus irmãos? Vê que tudo isso se conecta, isso que nós estamos falando, é fazer que nem José fez, é fazer que nem Yeshua manda nós fazermos, é aquele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia, cada dia. Não é tomar a sua cruz, vou tomar minha cruz hoje e amanhã não. É cada dia. E Yeshua fala, tome sua cruz cada dia e siga-me. Porque Yeshua não vai, ninguém vai dizer para eu tomei minha cruz só na terça-feira, na quarta. Não, é todos os dias. Amém? Então, queridos, que assim nós temos essa lição da Torá para nós. Amém? Vimos o exemplo daquele velhinho que não comeu nem uma manteiguinha, pegou só para celebrar Hanukkah. Amém? E Yeshua também celebrou Hanukkah, João 10, 22. Amém? E que nós possamos seguir os passos de Yeshua até o arrebatamento, meus irmãos, que se aproxima. Amém? Que o Espírito Santo continue falando do coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.